Georges St-Pierre, exatamente. Se arrependeu e lamentou de não ter lutado com Anderson Silva e Khabib Nurmagomedov. Mas antes eu convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Sempre quis ser conhecido como o melhor e ser o melhor. Há duas lutas que nunca se materializaram, que poderiam ter sido feitas, mas por certas razões não se concretizaram. A primeira foi contra Anderson Silva e a outra com Khabib, mas por alguns motivos não aconteceu. Quando você é um lutador, você precisa dos lutadores e do promotor para ter uma luta. Mesmo que os lutadores queiram e o promotor não faz acontecer, não vai. Cada lutador traz os seus termos, negocia e aí cabe ao promotor fazer isso acontecer. Isso não aconteceu para esses dois caras. Se essas lutas não aconteceram, é porque do meu lado eu tinha pedidos, condições e termos que, se aceitassem os termos, estaríamos prontos para entrar e fazer a luta. Mas não chegaram a esses termos. As lutas são feitas também pelos fãs. E também o timing tem muito a ver. Anderson Silva e eu, Khabib e eu, é sempre uma questão de tempo. Se você fizer essa luta hoje, não será a mesma coisa porque perdemos o time. Não, perdeu total o time. Acabou. Acabou. Infelizmente. Eram duas lutas extremamente possíveis, e aí eu boto também outra, Anderson Silva e John Jones, tá? Para não ficar só no Georges St-Pierre, que não aconteceram, seriam aquelas mega lutas, sim, porque botaria todo mundo ali que é meio que disputa aquela condição de GOAT do esporte, ou seja, essa disputa por esse status poderia até ficar mais simplificada, mas me estranha o Georges St-Pierre vir aqui em pleno 2022 e lamentar isso. Sendo que, na época, Léo, podia também ter meio que se posicionado mais a favor dessas lutas. Se ele quer agora, ele podia ter feito isso, mostrado mais interesse no seu auge, coisa que não foi muito assim que aconteceu. Na reta final, com ele já aposentado e o Khabib prestes a se aposentar, as conversas para ele fazer a superluta com o Khabib ficaram mais intensas, mas não rolou. Mas com o Anderson ficou muito longe de acontecer. O pessoal até fala que o Jorge St-Pierre meio que correu do Anderson Silva, né? Tem essa acusação. Uma pena ficarem só no papel, mas eu não gostei dessa declaração do Jorge St-Pierre, porque ele também não colaborou muito para isso acontecer. Ele já estava também no momento da carreira dele, Tano, que ele estava de saco cheio de lutar. Ele falou isso algumas vezes, até antes de se aposentar, que ele já estava saturado de treinar, viver aquele tipo de vida, que ele não gostava de lutar em MMA. Ele falou também isso algumas vezes. Estava nesse espírito, era muito difícil de uma luta dessa acontecer, principalmente na época contra o Anderson. Ele falou muito de fazer uma super luta, já que os dois estavam dominando as suas respectivas categorias. Parte mais dele. Eu acho que o Anderson até aceitaria enfrentar, enfim, eu acho que o Anderson faria essa luta, mas dependia muito do Jorge St-Pierre. Jorge St-Pierre sempre foi um cara mais relutante de fazer esse tipo de luta, de negociar também as suas lutas, tanto que até hoje tem esse entreveiro dele de lutar. Ele tem contrato com o UFC até hoje, sim, já está aposentado, mas não consegue fazer uma luta de boxe, como ele já falou que quer fazer, por conta dessa maçã aqui, que ele tem contrato de exclusividade com a organização. Perdeu tempo, perdeu time, inclusive até contra o Khabib aqui, numa luta que, por mais que ele tivesse mais veterano, tudo mais, mas era um tipo de luta que teria um rebuliço muito grande deles fazerem o Khabib invicto, detonando a divisão, se aposentar, ou já aposentado, ia vender bastante essa luta do Khabib contra o St-Pierre. E aí perdeu esse tempo. Então, meu amigo Tanuri, não tem mais chorumela aqui pro St-Pierre pedir esse tipo de luta. E pode acontecer, talvez, quando ele conseguir se livrar do UFC, ele fazer uma luta de boxe contra o Anderson Silva. Vai ter algum chamariz de alguma forma, dois ex-campeões se enfrentando no boxe. Naquele tempo, se acontecer aquela luta, cara, seria um negócio estrondoso, assim, seria talvez um dos maiores perigos que a gente teria visto aí dentro do UFC.